Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Nesse vídeo hoje a gente vai escalar nosso time para a 35ª rodada. Rodada que começa amanhã e só vai terminar na quarta-feira. É, meu amigo, pela primeira vez o Cartola vai fazer uma rodada longa. Então temos que tomar cuidado aí na escalação, porque a gente não vai saber os prováveis provavelmente dos jogos lá de terça, quarta-feira, né? Mas não tem problema, vamos analisar a rodada como a gente sempre faz. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Sem perder muito tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time do canal. O time principal da Zumban e Mané Cartola fez 60.03. A média dos cartolistas ficou em 44. Não dá para dizer que foi uma pontuação ruim, né? Mas decepcionou sim, poderia ter sido bem melhor, né? Aqui no time do canal eu apostei em peso no Galo, né? E o Galo decepcionou, inclusive me arrependo amargamente de ter trocado aqui, né? Alguns jogadores inclusive treinador aqui que estava com o Rogério Ceni, aí troquei aqui pelo Sampaoli, né? Foi o olho grande pensando que o Galo ia jogar muito fora de casa e meter um gogó. Pô, Sampaoli, pelo amor de Deus, para que 3 zagueiros contra o Goiás? O Goiás atacou uma bola só foi no gol e foi gol. Então realmente a decepção com o Galo, e com isso, com essa derrota aí, infelizmente eu acredito até que o Galo saiu pela briga do título. O título vai ficar aí entre Internacional e Flamengo. Mas, vamos lá, vamos vender o nosso time aí. Embora para a escalação aí, que a rodada já começa amanhã. Inclusive aqui, ó, vou mostrar o que eu falei ali na introdução. Amanhã a rodada começa sábado, né, às 19 horas, ou seja, o mercado fecha às 18, né? Então a gente vai fazer live às 14 horas de sábado, tá? Live às 14 horas de sábado, vão ser 9 jogos. A rodada só termina lá na quarta-feira, muitos jogos na quarta-feira, o que vai trazer uma certa instabilidade pra gente, porque a gente não vai saber ao certo quem é que vai jogar os titulares. Porque, queira ou não queira, a rodada começa no sábado, tem jogo na quarta valendo pelo Cartola. Pô, o cara pode dar uma dor de barriga, subir a escada, torcer o tornozelo e ficar fora dos prováveis. Então tem que tomar cuidado aqui com esses jogos aqui, tá? E claro, Curitiba e Palmeiras não vai valer pra rodada, só são 9 jogos, porque o Palmeiras está disputando aí a final do Mundial de Clubes. Vamos lá, simbora pra escalação. Mas rapidamente aqui, vamos dar uma passadinha aqui no nosso compromisso aqui de todo o vídeo aqui da Liga dos Youtubers. Vamos ver os maiores pontuadores da rodada. Quem foi o maior pontuador da rodada foi o VS do Marapé com 104.63 do Vado. Querido Vado, forte abraço, irmão. Parabéns, hein? O Anderson Carioca em segundo, 98.38. Forte abraço, Anderson. Cartola em destaque do Jura, 97.19 em terceiro. Forte abraço, Jura. Canal Partiu Cartola, 95.03 do Gabriel. Forte abraço, Gabriel. E o canal Ângelo Diógenes do Ângelo, 93.3 em quinto lugar. Forte abraço aí, Ângelo. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso campeonato aí da Liga dos Youtubers, como é que tá? Canal Dicas do Ted do Murilo, 2.497 primeiro. DJ Cartoleiro do Gustavo em segundo, 2.468,08. Em terceiro, canal Ângelo Diógenes do Ângelo, muita regularidade, 2.406. Canal Leiva do Ronaldo, 2.405 em quarto lugar. Em quinto, MWG Team, 2.370.19. Essas aí foram as primeiras colocações no geral, né, e da rodada da Liga dos Youtubers. Claro, como estou na seçãozinha de recado, todo mundo sabe aí, né? Vou convidar aí para quem ainda não conhece a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site de ligas apostadas. Tem um link logo abaixo aqui na descrição, né? Rodada 34 deu 125 times com R$1.125 de premiação. Todos aqui já receberam a premiação, tá? Divulguei aqui no Instagram do Mané os vencedores. Todos já receberam a premiação. Não gravo o vídeo antes de efetuar os pagamentos, certo? É por aqui também no Instagram do Mané que a gente coloca cards de arbitragem, cards importantes para a rodada. Acertamos aí ao índice 75%. Só Atlético Paranaense e Internacional não teve penalidade. Os demais jogos, todos os jogos tiveram penalidades, até mais de uma, tá? Então estamos com índice de acerto grande. É por aqui que eu boto alguns cards interessantes para a rodada. É por aqui que eu atualizo os times. Então quem quiser seguir aqui, ó, no Instagram, vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC tudo junto. Também tem um link logo abaixo na descrição. E quem quiser participar do Ligas do Mané, já está aberta aí, ó, as inscrições para a rodada 35, tá? A média aí de times aí ultimamente tem sido aí na faixa de 130, 140, 125 times. Já chegamos a alcançar 200 times, mas tá aí no finalzinho do campeonato. O pessoal tá faltando um pouco de fôlego, né? Mas vale a pena, R$10 apostar e você pode levar uma bolada. Fácil de escrever, altamente intuitivo. Vem aqui, ó, bota para se inscrever, coloca o seu nome no Cartola, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, disponibiliza o Pix. Tem dúvida, chama aqui no WhatsApp que é eu mesmo que vou atender você, tá beleza? Feitos os recados aí, vamos para a nossa escalação com o nosso querido Catimba States, catimbastates.com.br, parceiro do canal. Hoje estou engasgando, meio corrido aí, né? Também tem link logo abaixo na descrição, 11,90 aí para as últimas rodadas, precinho promocional. Colocou o cupom Mané Cartola, tudo junto ali, tem 10% de desconto.
E outra coisa, gente, não vou fazer edição do vídeo, então se eu falar alguma besteirinha, vocês me perdoem, tá? Porque não há tempo hábil, porque eu vou ainda, depois desse vídeo aqui do time principal, vou gravar ainda o bônus baratos e valorização para ver se eu consigo postar ele de tarde. E amanhã ainda vai ter live, então meio corrida essas rodadas aí, então não vai ter edição. Então se falar alguma besteirinha, vocês por favor me perdoem. Inclusive time de bônus baratos aí, ó, deu uma mini mitada, tá? Fez 93 pontos, tá certo? Mas isso aí a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos lá. Casa fora, as últimas 5 rodadas, goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. Quem vem conquistando muito ponto com seus goleiros em casa é o Bahia e o Atlético Goianiense, tá? E o Goiás, por mais que não ceda muito pontos, vejo sim o Jean, vejo sim, o Jean já tá na minha cabeça, vou escalar ele dessa vez, né? Onde é que tá o goleiro do Bahia? O Douglas está em dúvida, então por hora aí, ó, ainda mais o jogo sendo quarta-feira, não vou nem indicá-lo, tá? Mas aqui, como a gente viu, o Jean tá com um bom desempenho e o Santos, tá? É um dos times que mais vem cedendo ponto aí para o goleiro adversário jogando fora de casa. Não sei também se o Marinho vai jogar, ele tava com entorse no tornozelo, não jogou no último jogo, talvez nem jogue, né? Mas como o jogo vai ser apenas, né, na quarta-feira, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela aqui. É que tá. Não, o Atlético Goianiense é na quarta aí, ó. Já dá pra dar já dá para dar uma escalada com um pouquinho mais de convicção. Realmente o Jean tá sendo o melhor goleiro do Cartola, tá com uma média de 5,54, certo? Tá com muita regularidade em casa, poucas vezes negativa. É um cara que tá batendo pênalti, tá batendo algumas faltas, certo? E como a gente acabou de ver ali, ó, o Santos é um time que nos últimos 5 jogos aí cedeu pontos em 3 oportunidades pros goleiros, tá? Negativou apenas 2, mas com certeza aí o Jean é o melhor goleiro do Cartola aí, né? De maneira geral, tá com um desempenho muito bom, é um cara muito confiável, certo? Dos times que vão jogar aí fora de casa, quem é que vem cedendo muito ponto para goleiro adversário? O Sport. O Sport vem cedendo muito ponto, por quê? Porque o Sport tem uma dificuldade enorme de fazer gols fora de casa, vai enfrentar o Internacional, né? A melhor defesa junto com o Atlético Paranaense da competição, certo? O Sport é o 19º melhor visitante, ou seja, tá para frente, é o segundo pior visitante da competição. O Inter é o segundo melhor mandante. O Inter tem uma média de gols sofridos de 0,88, no geral, abaixo de 1. E o Sport é um dos piores ataques da competição, tem uma média de gols como visitante de 0,53, muito baixa. Se a gente verificar aqui, ó, nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 jogos aqui, porque hoje vai ser Botafogo Sport, né? Então vai dar para ter uma noção exata aí. Nos últimos 5 jogos, o Sport não vem fazendo gols aí fora de casa. E o Internacional, por sua vez, aí, ó, se tornou um time ofensivo, fazendo muitos gols dentro de casa, mas também vem sofrendo gols. Mas vira e volta aí, quando pega um ataque, né, como o do Goiás, por exemplo, né, consegue manter um SG. Vejo sim com bons olhos o Marcelo Lomba, certo, para essa rodada. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Marcelo Lomba. Lomba tá um pouquinho valorizado, precisa de 4,90, tem com uma média em casa de 1,99, né? O Lomba nos últimos 5 jogos vem muito bem, negativou apenas uma vez e deu 2 mitadas. E como a gente viu ali, o Sport, por sua vez, aí, ó, tudo verdinho nos últimos 4 jogos. O último goleiro que ele negativou foi na 23ª rodada, isso já faz muito tempo, foi o John, tá? Então vejo sim o Lomba com bons olhos para essa rodada. O Lomba não é um goleiro de tantas defesas difíceis, mas como o Inter é a melhor defesa da competição, eu acho bem viável, certo? Outro time que cede muito ponto jogando fora de casa para goleiros é o Grêmio, mas o Botafogo aqui sendo lanterna da competição, acho complicado. Acho um tiro no escuro, pode dar certo? Pode, porque tem tudo pro Grêmio aí realmente exigir demais do goleiro do Botafogo, mas fica um pouco complicado, tá? Outro time que vem cedendo bastante ponto para goleiro adversário jogando fora de casa é o Vasco da Gama, e o Fortaleza aqui dá para indicar o Diego Alves, o Felipe Alves, apesar do jogo de ontem, tá? Porque também é outra coisa também. E teve 2 times que atacaram pouquíssimos e tiraram o SG do adversário, foi o Goiás contra o Atlético, tá? E foi o Curitiba contra o Fortaleza. O Curitiba também atacou pouquíssimo, praticamente só chegou uma vez lá na frente e acabou fazendo gol, tanto é que o Felipe Alves não teve a oportunidade de fazer defesas difíceis, tá? Mas o Fortaleza vinha muito bem dentro de casa, segurando alguns SGs, certo? A campanha do Vasco não é tão boa assim, o Vasco tem uma média de gols como visitante de 0,88 e o Fortaleza uma média de gols sofridos de 0,65, tá? Praticamente isso aqui é o jogo de 6 pontos, é o jogo de vida e morte, né? De Fortaleza e Vasco, porque aqui praticamente vai decretar quem vai ainda disputar o rebaixamento e quem vai se livrar, certo? Porque eles estão muito próximos ali na tabela. Ó, o Fortaleza, por sua vez, aí, ó, dentro de casa consegue segurar alguns SGs, certo? E o Vasco, por sua vez, fora de casa, tem muita dificuldade de fazer gols, tá? Posso até estar muito mal enganado, né? Porque futebol sabe como é que é.
Pode acontecer de tudo, mas eu acredito que o Felipe Alves sim é uma boa para a rodada, inclusive está desvalorizado, tem uma média de 2,51, negativou agora na última, como eu falei, o Curitiba praticamente atacou uma única vez, ó, tanto é que ele não teve nenhuma possibilidade de DD, mas nos outros jogos vinha pontuando bem, tá? Porque vinha mantendo o SG em casa. Fortaleza, apesar do momento ruim, ainda é um time que consegue se defender bem, e realmente o Vasco aqui, ó, tirando a 31ª rodada aqui, negativou o Cleiton, que o Cleiton não é parâmetro para ninguém, é um dos piores goleiros aí do Campeonato Brasileiro e do Cartola. Os demais goleiros aí, ó, 7 pontos, inclusive deu uma mitada no Jean e no Hugo Souza, né? Então vejo sim com bons olhos aí o Felipe Alves, tá? Jogando em casa e jogando aqui fora de casa. Vamos ver os times que mais têm condições aí de conseguir pontuar bem. O Hugo me chamou muita atenção, o Hugo vem pontuando muito bem, só que aqui tomem cuidado também, porque o Diego Alves, né, tava machucado, voltou, forçaram a volta dele, daí saiu, foi substituído pelo Hugo, então fica naquela. Se o Hugo jogar, com certeza é uma excelente opção, porque por mais que o Bragantino não ceda pontos em casa, é um time que ataca bastante. E o Hugo tá com bom desempenho fora de casa, tá? Tá com uma média de 4,21 jogando fora, e realmente os últimos jogos do Hugo fora de casa aqui, ó, só foi mal quando perdeu de 4-0 pro Galo. Isso lá na 20ª rodada. Os demais jogos vem pontuando muito bem o garoto fora de casa, tá? É um goleiro grande, faz defesas difíceis com facilidade, né? A questão é que o Bragantino é um time que não cede tantos pontos assim, ó. Negativou 2 goleiros, jogando na Bia Bichedi, e cedeu pontos para os outros 3. Mas é um time que ataca, um dos times que mais ataca na competição. Acredito que esse jogo vai ser um jogo bem aberto, de repente bastante gols, tá? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em Red Bull Bragantino e Flamengo. Ó, o Flamengo é o melhor visitante da competição. E o Red Bull Bragantino, o 4º melhor mandante. Realmente o jogo vai ser muito bom, ainda mais o Bragantino está com uma boa campanha no retorno. E o Flamengo está buscando o título. Ó, o Bragantino tem uma média de gols como mandante de 1,88. E o Flamengo tem uma média de gols como visitante de 1,59. Jogo bem agitado, ó. E os dois times têm uma média superior a 1 de gols sofridos também, certo? Então, não acredito muito no SG, nenhum dos dois lados nesse jogo, mas com certeza os goleiros vão ser bem exigidos. Mas entre o Cleiton e o Hugo tem muito mais chance de fazer DD, certo? Ó, o Flamengo é um time que faz muito gol fora de casa, ó. Mas vira e volta a tomar gols, mas vem mantendo alguns SGs, tá? A questão é que o Bragantino não cede SG. A última vez que o Bragantino cedeu SG em casa foi na 26ª rodada contra o Atlético Paranaense, tá? Vejo um jogo difícil, né? Mas um jogo movimentado, porque os dois times são dois times ofensivos que buscam o ataque. E com isso, realmente, o Hugo aqui vai ter grande chance de fazer defesa difícil. Outro goleiro que me chama bastante atenção aqui para a rodada, tá? É o Santos do Atlético Paranaense. Como eu falei, o Inter e o Atlético Paranaense, né, são as melhores defesas da competição no momento. O Santos não é um goleiro espalhafatoso, não, mas está com muita segurança jogando fora de casa. Tem uma média de 3,08, certo? Nos últimos jogos aqui, ó, só não negativou uma única vez contra o Bahia, quando perdeu de 1-0, certo? Nos demais jogos vem pontuando bem. Vai enfrentar um Corinthians que vem cedendo pontos em casa, certo? Só não cedeu para o Ampoli aqui, mas o Sport também não está bem, certo? Então o Corinthians é um dos times que mais cedem pontos para goleiros adversários aqui, ó, jogando em casa, né? Então vejo sim o Santos com bons olhos. E claro, quem quiser dar uma apostada, diga apostada por quê? Porque o Grêmio ainda é meio estranho. Pô, 3-3 ali contra o Santos, o Santos bem desfalcado, né? Não sei o que está acontecendo no Grêmio, entendeu? O Renato, eles andam meio chateados com o que aconteceu no Grenal, enfim. Mas queira ou não queira, vai ter a final da Copa do Brasil e eles não podem ficar só pensando nessa final, né? Eles vão ter que tentar uma boa colocação para garantir a Libertadores. E o Botafogo é o time que mais vem cedendo ponto para goleiro adversário dentro de casa. Inclusive, o Botafogo tem a pior campanha jogando em casa, tá? Tem uma média de gols com mandante de 0,71, certo? E o Grêmio, por sua vez, tem uma média de gols sofridos de 0,82 no geral, menos de 1, certo? O Grêmio aqui, ó, vira e volta a tomar gol fora de casa, é verdade. Mas vai enfrentar um time que tem muita dificuldade de fazer gols em casa, que é o Botafogo. Nos últimos 5 jogos jogando em casa, tá, o Botafogo fez apenas um gol. Gente, eu só tô falando isso porque tá aqui. Eu sei que o Botafogo Sport ainda vai acontecer, tá? Mas não dá pra tirar aí a verdade dos fatos, que o Botafogo realmente vem com dificuldade de fazer gols em casa. Então quem quiser dar uma apostada aí, eu digo apostada porque Renato não dá pra saber nunca o time titular que ele bota em campo, né? Então corre-se um certo risco. Tá? O Vanderlei tá com uma média de 3,22, em casa não dá para escalar o Vanderlei, mas fora de casa até que dá para tentar alguma coisa aqui, ó. Vem de 3 boas pontuações nos últimos 5 jogos, mas negativou 2 oportunidades. Tudo vai depender da circunstância do jogo. Se o Grêmio segurar o SG, tem tudo para ir bem, certo? Agora se o Grêmio perder SG, acredito que o Botafogo não vai atacar tanto assim ao ponto, né, do Vanderlei fazer defesas difíceis. Mas a verdade aí, ó, é que é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando em casa. O Botafogo, olha a quantidade de pontos que vem cedendo aí, ó. Inclusive imitou os últimos goleiros que jogaram lá, né? Jean e Santos, no Rio de Janeiro. Então vejo sim o Vanderlei com bons olhos. Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em defesa difícil para clarear pra gente, deixar as coisas mais claras. Desarme não, né? Até que faz algo pouco, mas desarme não. Defesa difícil. Quem é que vem fazendo uma grande quantidade de defesa difícil em casa? Ó, o Lomba novamente.
tá? E ó, novamente o Bahia vem fazendo uma grande quantidade de defesa difícil. E por mais que Sport e Goiás não são os times que mais cedem, porque o que mais cede é o Vasco, vejo sim com bons olhos os goleiros tanto do Internacional, que deve ser o Marcelo Lomba, quanto do Bahia, que o Douglas ainda está em dúvida, com bons olhos sim, principalmente para defesa difícil. Ó, o Felipe Alves aqui, ó, não é um goleiro de fazer muita defesa difícil dentro de casa. Por quê? Porque o Fortaleza tem um bom sistema defensivo, né? Não anda tão bem, mas o sistema defensivo funciona às vezes. E o Vasco, por sua vez, é o time que mais cede, tá? Então, de repente aqui, ó, Felipe Alves, de repente pode dar certo. Inclusive, até acho que eu vou botar ele no time de valorização do canal. Mas aqui, ó, o cruzamento scout que mais me agrada jogando em casa, tá? É do Jean realmente, certo? Além de estar muito bem, bater penalidade e tudo, juntamente aqui, ó, com o Lomba e com o Douglas, são os goleiros que mais vem fazendo defesas difíceis jogando em casa. E o Santos cede até com uma quantidade considerável também, tá? Então, vejo 5 bons olhos aqui, ó, jogando em casa. Marcelo Lomba, Douglas, se for jogar, Felipe Alves e Jean, certo? E os times que vão jogar em casa, quem é que cede muito a DD? Corinthians cede bastante, por mais que o Santos não faça, vejam como o Santos é uma boa, tá? Pela quantidade de pontos que vem conquistando fora de casa o Atlético Paranaense e pelos poucos gols que vem sofrendo. E aqui novamente, ó, o Hugo. Inclusive eu queria muito escalar o Hugo, porque eu acho que esse jogo vai ser muito movimentado, mas tô cabreiro por causa do Diego Alves aí, né? Sei lá se vai voltar aí, vão tentar colocar ele de novo, né, para jogar. Estão tentando acelerar a recuperação dele, mas todas as vezes que ele volta, ele é substituído, né? Ele sente no jogo. Mas a verdade é que o Bragantino é um dos times que mais atacam jogando dentro de casa. Cede poucos pontos? Cede, mas ataca bastante. E o Flamengo tá com um desempenho com os goleiros fora de casa. O Hugo vem fazendo bastante DD, tá? Quem é que vem fazendo bastante DD jogando fora de casa? Goiás. Mas como vocês viram aí, inclusive, que coisa de louco, né? Quem escalou o Tadeu, que eu, no último vídeo na live eu falei, olha, deixa o Tadeu stand-by, não vem bem e tudo. Quem escalou o Tadeu ainda ficou com menos de 2 pontos porque ele tomou cartão no banco de reserva no último jogo, né? Então assim, ó, quem quiser dar uma arriscada no goleiro do Goiás, acho complicado, tá? Porque aqui esse jogo também é o jogo dos desesperados, certo? Fernando Miguel também vem fazendo uma quantidade de defesas difíceis, tá? E o Fortaleza até que cede, de repente pode ser uma boa. Mas assim, ó, eu vou ser sincero com vocês. Jogando fora de casa, eu prefiro apostar nos dois goleiros aqui, ó, do Flamengo, que tá tentando disputar o título com o Internacional. E o Atlético Paranaense, que é um dos melhores times do retorno, tem a melhor defesa junto com o Internacional, tá? O Richard também vem fazendo uma quantidade boa de defesa difícil, mas a gente não sabe exatamente como o São Paulo vai voltar. Mas de repente dá para dar uma apostada. Então assim, ó, para essa rodada assim, ó, vejo Jean com bons olhos, Hugo muito bem, certo? O Santos também me agrada bastante. Felipe Alves, né, pelo momento do Vasco e pelo que vem sendo de DD e ponto também me agrada, e pelo sistema defensivo do Fortaleza em casa. É um bom sistema defensivo. E claro, o Marcelo Lomba, por mais que não seja um goleiro de muitas DD, vai enfrentar o Sport, que é um time que dificilmente faz gols aí, né? Mas daí é mais pensando em SG, acredito que não vá atacar tanto, né? E claro, e o Vanderlei aqui, né, por estar de valorizado em enfrentar o Botafogo, que é o time que mais cede pontos para goleiros adversários. Então, tem outros goleiros aí que de repente dá para dar uma arriscada? Tem, de repente o Richard aí contra o São Paulo, a gente não sabe como é que o São Paulo vai vir, né? O próprio Fernando Miguel deve ser bem exigido, mas prefiro ficar com esses que eu falei anteriormente, certo? Nesse momento aqui, ó, não vou correr muito risco não, certo? Não vou contar maré. As minhas duas opções no momento ficariam entre esses dois goleiros, o Jean e o Hugo, tá? O Jean vem com o campeonato muito bem, de muita regularidade, e tem o plus da penalidade. O Hugo tá pegando demais esse menino, e o Flamengo tá querendo buscar o título, deve ser exigido porque o Bragantino ataca bastante. E o Santos contra o Corinthians, porque o Corinthians também não é mais aquele time pragmático, é um time que ataca, certo? E por mais que negativo em duas oportunidades, tem muita regularidade e o Atlético Paranaense tem entre as melhores defesas. Mas nesse momento assim, ó, vou escalar o Jean. Se faltar cartoleta lá pra frente, eu troco pelo Hugo, tá? Mas eu prefiro o Jean porque o Jean vem sendo titular absoluto, e o Hugo de repente tem que ficar ligado nas notícias, mas amanhã já fecha o mercado. Diego Alves pode voltar aí, né? Acho difícil. Acho que deve jogar o Hugo mesmo. E é uma boa opção, tá? Inclusive, até no time de bons baratos do canal, devo botar o Hugo, acho. Deixa eu dar uma olhadinha agora em zagueiros. Pontuação média. Quem vem conquistando muito ponto com seus zagueiros de casa? Fluminense. Aí, por mais que o Galo não ceda pontos, é aquela coisa, né? É um time ofensivo, mas o São Paulo às vezes faz umas cagadinhas, né? E é meio maluco, é aquele gênio maluco, né? Faz jogaço e depois vai lá e bota 3 zagueiros contra o Goiás. Complicado, né? Mas a verdade é que os zagueiros do Fluminense vêm pontuando muito bem, tá? Com muita regularidade em casa. O Nino tá com uma média de 5.05. Negativou apenas uma única vez, tá com muita regularidade. Vai enfrentar um time ofensivo aí, ó, que vem cedendo pontos para zagueiro. Todo time ofensivo cede pontos para zagueiro, porque mesmo que tira SG, possibilita desarmes. E o Nino é um zagueiro aí que já tá com 3 gols na competição. Aliás, ele e o Lucas Claro, tá? São dois zagueiros que sobem bem na bola aérea, ó.
O Nino tem 3 gols e o Lucas Claro 2 gols. O Lucas tá com uma média de 3.92 e também tem muita regularidade, tá? O Nino tá pontuando um pouquinho melhor, né? Mas o Lucas Claro também tá com muita regularidade. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse confronto, vai ser bem equilibrado, tá? O Fluminense tá passando despercebido aí por todo mundo, tá ganhando seus jogos, segurando alguns SGs e ó, e tá firme lá na parte de cima pela vaga da Libertadores. Olha, é o terceiro melhor mandante da competição, tem uma média de gols sofridos de 0.82 jogando em casa, né? O Galo tem uma média de gols como visitante de 1.18, certo? Olha aqui, ó, o Fluminense como vem segurando SG nos últimos 3 jogos, né? E o Galo faz gols, às vezes faz muito gol fora de casa, mas às vezes passa em branco como aconteceu com o Goiás. Meio complicado, tá? Mas a verdade é que os zagueiros do Fluminense estão pontuando bem sim. Certo? Então quem quiser dar uma arriscadinha aí, porque eu digo dar uma arriscadinha por quê? Porque, olha só, se a gente for analisar os confrontos aqui, ó, Fluminense e Atlético Mineiro vai ser um confronto complicado. Quem é que tem confronto facilitado dessa rodada? O Grêmio contra o Botafogo, né? Virtualmente já rebaixado praticamente, né? O Internacional contra o Sport, inclusive o Sport é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários pela dificuldade de fazer gols fora de casa, como a gente acabou de ver, né? Então veja assim, ó, o Inter como franco favorito para a rodada, certo? O Grêmio também, são os 2 melhores confrontos, certo? E aqui vai ser um jogaço. Red Bull, Bragantino e Flamengo também vai ser um baita de um jogo aqui, 2 times bem ofensivos, tá? 2 times bem ofensivos. Então, como a gente tá vendo aqui, ó, o Internacional vem pontuando com seus zagueiros, é o segundo time que mais pontua em casa com os zagueiros, e o Sport tá cedendo muito ponto para zagueiro adversário, certo? Então, veja assim com bons olhos aqui os zagueiros do Inter, não só o Cuesta, tá? Tá todo mundo reclamando do Cuesta esse ano, mas ele tá com uma média de 3.28, certo? E em casa não negativa. Pode perder o SG aqui, ó, mas dificilmente negativa. E como a gente viu ali, gente, ó, não dá para negar, o Sport cede muito ponto para zagueiro adversário. E esse jogo do Inter contra o Sport é um jogo chave. É um jogo chave, porque é muito mais favorável do que o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Inter pode ter a grande chance aí, de repente, de abrir uma vantagem e ficar bem próximo do título, certo? Então vejo o Internacional com bons olhos para essa rodada. Pode dar tudo errado? Pode. Mas ninguém seria maluco numa casa de aposta, por exemplo, apostar R$1.000 no Internacional, só quem tá cagando dinheiro, desculpa a expressão, porque quem tem pouco dinheiro apostaria no Inter com toda certeza, certo? Mas o Lucas aqui também vale a pena, tá? Tá com uma média de 3.30 e o menino também tem bastante regularidade, então são 2 zagueiros, inclusive o Lucas eu acho que eu vou escalar ele no time de bons baratos do canal, certo? E dos times que vão jogar fora de casa aqui, ó, quem é que anda cedendo além do Sport? Vasco da Gama cede uma quantidade considerável, né? O Fortaleza seria mais PSG, Paulão, né? O pessoal lá, mas também o Fortaleza é complicado, porque o sistema defensivo ali, ó, laterais e zagueiros fica mudando toda hora, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto aí para zagueiro? O Botafogo, certo? E o Bahia. E por mais aqui que o Goiás não conquiste muito, nem o Grêmio, tá? Vejo sim com bons olhos para a rodada do David Duarte, eu vou mostrar depois porquê. Tem uma média de 3.78, negativou no último jogo jogando fora de casa, mas é um cara de muita regularidade, ó, além daquele jogo negativou na 18ª, mas jogando fora e sendo o Goiás um time na zona de rebaixamento, é um zagueiro que vem bem sim, tá? O Bahia, por sua vez, costuma ceder bons pontos para zagueiros adversários, ó, tudo verdinho, inclusive David Duarte talvez vai ser o outro zagueiro do time do canal, né, no bons e baratos. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente vier aqui, gente, ó, em média básica, né, e colocar zagueiros, a gente vai verificar, tá, que esses são os zagueiros com melhor média básica na competição. São zagueiros que te entregam pontos mesmo perdendo SG. Inclusive escalei o Kahneman muito por causa disso. Daí o Kahneman foi lá reclamar no pênalti, reclamou tanto que ganhou amarelo. Se não tivesse ganhado amarelo, teria pontuado alguma coisa, quase 2 pontos, né? Daí foi aí que negativou. Olha o Nino como tá bem, tá com uma média, o melhor jogador com média básica. Léo Ortiz também, pra essa rodada vai ser uma boa, porque ele é o zagueiro que mais desarma, como a gente vai ver na frente, e o Flamengo é um time muito ofensivo. Mesmo perdendo SG, vai possibilitar de desarme para ele. Olha só, a dupla de zaga do Goiás como tá bem em média básica. Certo? Então vejo sim os zagueiros do Goiás. É um jogo difícil? É, mas são 2 zagueiros que fora de casa vêm pontuando bem. Por quê? Por causa da média básica. Porque eles perdem SG, certo? Mas conseguem pontuar. 2.91, né? O Fábio Sanches é a mesma coisa. O David Duarte tem um desempenho um pouco melhor. Mas olha só, é um zagueiro que é um pouco negativa, tá? Então são zagueiros mais de segurança sem pensar em SG, certo? Se você quer um SG para rodada, de repente dá para apostar aí no SG aí, ó, do Internacional, por exemplo, ou do Grêmio, né? Ou do Grêmio aqui, ó. Quem quiser escalar o Kahneman, ó, tem uma média melhor fora de casa, tá desvalorizado. De repente eu vou botar ele no time de valorização, tá? Não no principal, mas ainda tô pensando, por quê? Porque o Renato é meio maluco pra mudar a escalação, então é 2 toques. Tá com uma média de 3.26 fora de casa, só negativou apenas uma vez. Fora de casa o Kahneman vai muito bem, negativou quando foi expulso. É um cara faltoso? É, toma cartão, como eu sempre falo, mas às vezes vale o risco, tá? Principalmente jogando contra o Botafogo, né? Principalmente jogando contra o Botafogo. Então vejo com bons olhos sim, ó, zagueiros do Grêmio, certo? E do Goiás, tá? E tirando esses 2 times aqui que tem confrontos favoráveis aqui, porque o Bahia e o Botafogo nem se dando ponto, quem são os outros zagueiros que dá para dar uma apostada na rodada jogando fora de casa?
zagueiros do Flamengo, porque o Flamengo, como a gente viu, vem mantendo o SG e é o melhor visitante da competição, né? E o Bragantino, time que mais não ceda muito ponto, parte para cima, deve pelo menos proporcionar desarmes, tá? E quem vem pontuando muito bem também é o Atlético Paranaense. E são zagueiros de muita regularidade. O jogo é difícil contra o Corinthians. Ali também tá uma disputa direta pela Libertadores. Mas eles vêm com muita regularidade, tá? Tanto o Pedro Henrique quanto o Thiago Heleno. Eu prefiro o Pedro Henrique, né? Menos faltoso, um cara mais limpo, ó. 16 faltas em apenas 24 jogos e apenas um cartão amarelo. É um cara que joga na bola. Vai jogar contra o seu ex-clube. Quem gosta da lei do ex aí, ó. Tem uma média de 3,67 jogando fora de casa. E é um cara de muita regularidade. Negativou apenas uma única vez. O Corinthians, por sua vez aí, ó. Negativou alguns zagueiros? Negativou, mas até que cede uma quantidade razoável de pontos. É outro jogo difícil também, prefiro ficar com jogos com mais facilidade. Mas não dá para negar que a dupla de zaga do Atlético Paranaense anda pontuando bem, certo? Flamengo aqui, quem quiser apostar, eu digo quem quiser apostar, por quê? Porque todo mundo tem um preconceito muito grande contra ele. Gustavo Henrique, tá? Melhorou bastante nos últimos jogos, tá com uma média de 2,26. Percebam aqui os últimos jogos aqui, ó, do Gustavo Henrique aqui, ó, jogando fora. Vem pontuando muito bem, inclusive fazendo gol, é um cara que sobe bem de cabeça, certo? Tem um confronto complicado contra o Bragantino, tem, mas o Bragantino, por ser um time ofensivo aí, ó, costuma ceder pontos para zagueiros adversários, principalmente em desarmes, certo? Falar em desarmes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vimos a pontuação média aqui, deixa eu dar uma olhadinha em desarmes. Olha só, o time que mais vem pontuando com desarmes com zagueiros em casa é o Red Bull Bragantino. E o Flamengo é o que mais cede. Então vejam como o Léo Ortiz, eu tinha falado anteriormente, é uma boa. Ainda mais se a gente botar aqui, ó, desarmes. O Léo Ortiz é o zagueiro líder em desarmes do campeonato. Tá com uma média de 3,49 em casa. Certo? E realmente tá com muita regularidade. Até acredito que vai perder o SG. Mas ele tá desarmando muito aqui, ó. Fez 4 desarmes contra o Vasco, 6 contra o Atlético Goianiense. Já é um zagueiro que tem gols na competição. Certo? O Flamengo, por sua vez aí, ó. Negativa pouquíssimos zagueiros. Porque eu sempre falo, time ofensivo jogando fora de casa sempre vai ceder pontos pro adversário. Mesmo tirando SG, pelo menos em desarmes cede. Certo? Então aqui, ó, Red Bull Bragantino, Léo Ortiz, vejo como uma boa para rodada, sem pensar SG, mas pensando mais, né, em desarmes. A gente viu anteriormente que o cruzamento de scouts aqui, ó, do Ceará é bom contra o São Paulo, né? É bom, mas aqui o Ceará, o zagueiro que eu mais gosto, que é o Thiago, não vai jogar. Quem quiser apostar em outro zagueiro, né? Ó, nosso querido Thiagueiro aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Ceará, por quê? Porque o Ceará tá com uma boa campanha fora de casa, tá? Ó, é o Klaus, né? O Klaus já não tem um desempenho tão bom assim, ó. 1,55 jogando fora. É um zagueiro aqui que dificilmente só se segurar o SG. Fica complicado. Se fosse o Thiago, muita regularidade, já dava pra dar uma apostada, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Ceará aqui, gente, ó. Se a gente for ver aqui o confronto São Paulo e Ceará, o São Paulo trocou o treinador. Todo mundo sabe que o Diniz foi demitido, a gente não sabe como é que o São Paulo vai vir. O Ceará é o 5º melhor visitante. Outro jogo duro aqui, ó. E o São Paulo é o 6º melhor mandante. Mas vem em decrescente. Certo? Aqui, ó, tem uma média de gol sofrido de 1,47, mas faz muito gol fora de casa do Ceará, 1,71, certo? E o São Paulo tem uma média de gols como sofridos de 0,76, né? Então o São Paulo aqui, ó, vira e volta, toma gols dentro de casa, né? Segura alguns SG, seguras, mas perde mais do que segura, né? E o Ceará, por sua vez, ó, é um dos times mais ofensivos jogando fora de casa. Não tem um jogo fora de casa que o Ceará não passa em branco, tá? Então o sistema defensivo desses dois times eu vou deixar também um pouquinho em stand-by, mesmo que eu não sei como é que vai vir, né, o São Paulo, mas se o Thiago jogasse, com certeza daria uma apostada nele, certo? Jogando em casa aí, quem é que vem cedendo muito ponto aí em termos de desarmes para zagueiros adversários? Ó, o Bragantino. O Flamengo não conquista muito, mas de repente dá para dar uma arriscada aí no Gustavo Henrique, que vem melhorando bastante, né? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem desarmando muito com seus zagueiros? Goiás novamente. Vejam como os zagueiros do Goiás conseguem pontuar, porque desarmam demais, tá? Então quem quiser dar uma apostada em zagueiros do Goiás, inclusive aqui, ó, eu vejo com bons olhos para a rodada, né? O Nino, certo? Por causa da média básica dele, que vem jogando, vem desarmando, fazendo gol. E o Galo é ofensivo, deve partir para cima e proporcionar pelo menos desarmes. Mas acredito que é um jogo aqui que os dois vão perder o SG, certo? David Duarte, vejo com bons olhos para a rodada. Júnior Alonso, vou deixar ele um pouquinho de lado, tá? Vou deixar um pouquinho de lado, tem um jogo difícil. O Fluminense é um time que costuma fazer muitos gols, né, em casa. Fábio Santos me agrada bastante. Pedro Henrique, muita regularidade. Lucas Claro também. Léo Ortiz deve ter possibilidade para desarmar muito, tá? Thiago Heleno aqui também tá muito bem, o Atlético Paranaense tá bem, certo? Kahneman me agrada demais fora de casa, certo? E o Cuesta também, certo? Não só o Cuesta, assim como o Lucas Ribeiro também, certo? Então eu tô quase dobrando aqui, ó, vou botar o Kahneman, certo? Porque ele tem um bom desempenho fora de casa, certo? E queira ou não queira, aqui saiu 3 gols aí, mas foram 2 gols do Santos de penalidade, né? Então o Grêmio, queira ou não queira, ainda está entre as melhores defesas da competição, mas as melhores agora nesse momento é o Atlético Paranaense e o Internacional, certo? Então assim, ó, pode até perder o SG e tudo, mas o Cuesta vem muito regular. Vou escalar o Cuesta, o confronto é favorável. O Inter precisa confirmar essa vitória, né, para continuar na liderança, porque o Flamengo tá babando atrás,
certo? Então vou colocar assim. Estou muito disposto aqui a botar o Kahneman, mas está muito irregular, mas é um confronto muito favorável. Botafogo vem há muitos jogos sem fazer gols em casa, né? E praticamente está rebaixado. Léo Ortiz me agrada bastante, muita regularidade, vai ter chance de desarmes, tá? Vai ter chances de desarmes. Gravar sem edição é fogo. Mas eu tô bem propenso a botar o David Duarte, tá? Tô bem propenso a botar o David Duarte, por quê? Se a gente verificar aqui, ó, pelo menos é um zagueiro que tem uma boa média básica. Não tô falando em SG, mas desarma bastante, certo? Vem desarmando muito, certo? E pontuação média, o Bahia é o time que mais cede juntamente com o São Paulo pontos para zagueiros jogando em casa, tá? Então tô bem propenso. Queria muito botar alguém do Atlético Paranaense, mas acho que isso aqui vai ser um jogo duro, né? Na verdade aqui, ó, pela quantidade de pontos cedidos, eu queria botar o Kahneman, tá? Queria botar o Kahneman, mas o Kahneman anda tão... Tem a questão do cartão, né? Mas, ó, gente, ó, o Botafogo é lanterna da competição. Tá muito tempo sem fazer gol. Vou dar uma arriscada no Kahneman, vou botar ele. Ele é faltoso, mas de repente consegue até manter um SG. É um cara que desarma bastante fora de casa. Inclusive, se a gente botar aqui, ó, em termos de desarmes, certo? É que tá? Desarmes aqui dos nossos queridos zagueiros. A gente vai ver que o Léo Ortiz, o Cuesta é o segundo que mais desarma. O Alonso vem desarmando bem. Depois aparece o Nino, Canu, Iago Maidana, né? Olha só. David Duarte, o Fábio Santos já aparece aqui, ó. Pedro Henrique também tá desarmando bem. O Kahneman já não tá desarmando tanto quanto no ano passado. É verdade, mas você tem que pegar 32 desarmes em 3 jogos. É 2 por partida. Ele tem 3 jogos, enquanto a maioria dos zagueiros aqui, ó, tem tudo mais de 20, 25 jogos, né? Então é porque assim, ó, gente, queira ou não queira, o Grêmio tá nesse vai e volta, mas tem que confirmar assim a vitória para tentar garantir aí, né, uma Libertadores antes da final da Copa do Brasil, né? Não dá para ficar bobeando, certo? Então, assim, ó, queira ou não queira, são os dois jogos mais favoráveis, porque o Sport faz pouquíssimos gols, né? Tem uma dificuldade enorme de fazer gols fora de casa, e o Botafogo tá com uma dificuldade enorme de fazer gols em casa, e realmente tá triste a situação do Botafogo, tá lá embaixo, né? Então eu vou botar o Kahneman por hora, né? Mas tem o David Duarte ali, tem o Léo Ortiz, tem zagueiros de muito Nino, tem zagueiros de muita regularidade, mas vou pensar com calma até amanhã na live, vou me decidir, tá? Vamos para os nossos queridos laterais. Vamos lá, pontuação média, laterais. Quem vem pontuando muito dentro de casa com seus laterais, tá? É o Fluminense. O Fluminense vem pontuando demais e o Galo cede muito. E aqui, ó, eu escalei eles no bom de barato, tanto é que o bom de barato deu um salto na pontuação, fez 93. Por quê? Porque os laterais do Fluminense são os laterais que desarmam demais aqui, ó. Esses são os laterais com maior número de desarmes na competição, ó. Egídio e Calegari figuram entre os laterais com maior número de desarmes. Daí, se você pegar a quantidade de jogos aqui, ó, eles têm apenas 17 jogos cada um. Ou seja, proporcionalmente, eles vão lá pra cima. Tanto é que se a gente vier aqui, ó, média básica, colocar laterais, a gente vai ver que o Calegari e o Egito entre os 3 laterais com maior média básica, são laterais que entregam 3, 4 pontos, mesmo perdendo o SG, tá? Mesmo perdendo o SG, então vejo sim com bons olhos, certo? Tanto o Calegari quanto o Egídio. O Calegari tem uma média de 6.02, certo? Muita regularidade aqui, ó, que é o que se busca no Cartola, tá? E o Atlético Mineiro, por sua vez, por ser um time ofensivo, partir para cima, cede bons pontos, tá? Negativa pouquíssimo nos laterais. Só depois eu quero ver em termos de desarmes, tá? O Egito também vem pontuando bem, tem uma média de 5.41 e também muita regularidade, tá? Muita regularidade. Tem uma leve preferência pelo Calegari, que vem um pouco melhor nas pontuações, tá? Mas os dois valem muito a pena, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Aderlan jogando em casa para desarme pode ser uma boa, certo? Mas quem é que vem cedendo muito ponto aí, ó, fora de casa para laterais? Sport novamente. E por mais que o Internacional não conquiste, dá para dar uma apostada aqui nos laterais do Inter. Inclusive, eu acredito que o Moisés não vai jogar, porque tá suspenso, né? O Dinei e o Wendel. Não pontuam tão bem assim? Não, mas o jogo é favorável. Tem uma média de 1.97, negativou nas últimas 2 partidas, não tem muita regularidade, mas não dá para negar que o Sport cede ponto demais para lateral, olha só. Inclusive, vou escalar os laterais do Internacional, né, no time de bons baratos, pelo menos um deles, tá? O Wendel tá mal dentro de casa, tá com uma média de 0.76, não veio bem ainda, não se encontrou, mas de repente vai ter a oportunidade de fazer um grande jogo aí, né, contra o Sport. Mas são apostas, vou deixar por bons e baratos, mas a verdade é que o Sport cede ponto demais, né? No cruzamento de scouts aqui, o que chama a atenção é o Atlético Goianiense, que vem conquistando pontos em casa, né? E o Santos vem cedendo uma quantidade considerável de pontos aí, certo? Então aqui, ó, os laterais do Atlético Goianiense, principalmente o Natanael. Olha só, o Natanael tá com uma média de 5.42 jogando em casa. Em casa ele tá muito ofensivo, fez gols nos últimos 2 jogos e realmente aqui, ó, vem com belas pontuações nos últimos 4 jogos, tá? Então o Natanael também é uma boa opção. A lateral dessa rodada tá bom, tá, gente? Ó, e o Santos cede ponto, tá? E o Santos cede ponto pra lateral.
certo? Então, para essa rodada para lateral tá muito bom. Os times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí? Bahia, mas o Goiás, diferentemente dos zagueiros, laterais, o Goiás não vem conquistando pontos, tá? O Botafogo cede bastante e o Grêmio conquista uma quantidade considerável, né? Pela fragilidade do adversário, porque o Grêmio também não precisa, não tem que conquistar pontos, não dá para bobear e ficar só aí na sombra da final da Copa do Brasil, porque pode dar uma zebra e não ser campeão, né? Ó, o Diogo Barbosa tem uma média de 4,29, tá? E nos últimos jogos aí vem pontuando bem. Fora de casa é um cara de muita regularidade, negativou apenas uma vez. O Botafogo, por sua vez, é um dos times que mais cede ponto para lateral. Olha só, tudo verdinho, ó, né? Se o Sport cede fora, em casa o Botafogo cede muito. Vejo sim o Diogo Barbosa com bons olhos para a rodada, né? Laterais aqui, ó, do Ceará tá bem equilibrado, a gente não sabe como é que vai vir o São Paulo. E quem tá pontuando muito aqui, ó, fora de casa com seus laterais, é o Atlético Paranaense, certo? E o Flamengo, né? E o Flamengo aqui, ó, não dá para deixar de indicar o Felipe Luiz, porque ele tá com uma média de 6,3 jogando fora de casa. Olhem as pontuações dele fora de casa e olha que o Flamengo vira e volta perto desse, ele te entrega pontos, porque desarma demais, certo? E vai enfrentar um time que cede alguns desarmes porque é um time ofensivo, olha só. Maioria é verdinho, né? Porque o Bragantino parte para cima e vai proporcionar o quê? Desarmes. E vai ter um embate interessante ali. Ele pela esquerda, certo? E o Arthur pela direita, certo? Então vai ter possibilidade sim de desarmar o Felipe Luiz, tá? Abner Vinícius também tá com um desempenho bom fora de casa, 4,10, tá? É outro lateral de muita regularidade. Olha só as pontuações. Aliás, o Atlético Paranaense anda jogando melhor fora de casa do que em casa, tá? Anda jogando melhor, mas vai ter um jogo ali de igual também. Vai ter vários jogos aí, confrontos diretos de 6 pontos nessa rodada, tá? Por isso que eu falei, os jogos mais facilitados, né? Paciência, sou obrigado a dizer. É Internacional Sport e Grêmio e Botafogo, né? Mesmo sendo no Rio de Janeiro. E o Corinthians, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontinhos, tá? Negativo alguns, mas cede, né? Vejo sim um lateral que deve ser pouco notado aí para essa rodada. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes, que desarmes dá uma clareada pra gente. O Bragantino tá desarmando demais. Por mais que o Flamengo não seja o que mais ceda desarmes aqui, ó. Se a gente colocar por desarmes, a gente é obrigado a dizer que aqui, de repente, o Aderlan vale a pena, ó. O Aderlan, olha o Felipe Luiz, já é o terceiro, o Egídio, Calegari, quarto. Esses laterais de muita segurança, tá? De muita segurança. Felipe Jonathan fora de casa me agrada bastante, mas o Santos bem desfalcado, não sei como é que vai ser. Deixa eu dar uma linha no Felipe Jonathan. Tem uma média de 5,11 e é um cara que fora de casa não te decepciona, te entrega alguns bons pontos. Mas para ele pontuar bem, vai precisar de assistência ou gol, ou até mesmo um SG, né? Deixa eu ver o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense cede uns pontinhos bons aí, ó. Olha só. Cede uns pontinhos bons, tá? Então, Felipe Jonathan não é de se descartar, não. Tá? Felipe Luiz, Egídio, Calegari, muita regularidade. E o Aderlan é o lateral que mais desarma. Tá com 93 desarmes em 29 jogos. O problema dele é falta cometida, cartão amarelo. E o Bragantino que vira e volta, toma gol. Não é uma das melhores defesas. Se o Aderlan estivesse jogando no Internacional, no Atlético Paranaense, a média dele seria acima de 5 pontos, com certeza. Tá com uma média em casa de 3,47. E vem pontuando bem, tá? Mesmo perdendo SG, por quê? Porque tá desarmando demais. Vamos dar uma olhadinha aqui no Flamengo. O Flamengo vem cedendo ponto, né? É time ofensivo, né? Time ofensivo, mesmo tirando SG do adversário, proporciona o quê? Oportuniza desarmes, tá? E nesse quesito, vem desarmando muito dentro de casa o Red Bull Bragantino. E dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede desarmes? O Vasco da Gama e o Atlético Paranaense. Então também não é de todo ruim, né? Olha como tem lateral para essa rodada, tá? Não dá para se descartar totalmente, por exemplo, os laterais do Corinthians, tá? Fábio Santos, inclusive, fez gol na última rodada, batendo pênalti, 5,34 em casa. Muita regularidade, é um cara que dá pra ficar de olho. Olha quanto lateral tem pra essa rodada. Olha só a quantidade. E olha que o Atlético Paranaense cede uns bons pontos aí, ó. Tá? Não é o time que mais cede, mas cede uma quantidade boa de pontos aí. O Fagner também não é um cara que dá pra se descartar nunca, jamais, né? Tem uma quantidade considerável de desarmes, 58 em 21 jogos, tá com uma média de 3,81 e é um cara que dificilmente negativa também, tá? Então são dois laterais aí, ó, que tem que ficar de olho, porque pela quantidade de desarmes cedidas fora de casa pelo Atlético Paranaense. E são laterais os laterais do Corinthians são laterais de desarmes, certo? Fortaleza também dá, por quê? Porque o Vasco é o time que mais cede desarmes para laterais. Eu só fico cabreiro com Fortaleza porque lá tem 4 laterais e vira e volta troca, por exemplo. Jogaram ontem Gabriel Dias e Bruno Melo. Daí aqui eles estão como prováveis. Daí daqui a pouco sai jogando o Carlinhos e o Tinga. Pode acontecer? Pode. Tá? Então tem que ficar ligado, mas quem quiser dar uma arriscada, são laterais que geralmente pontuam com muita regularidade dentro de casa, ó, 4,15, certo? E dificilmente negativo. Todos eles têm a mesma característica, muito parecidos, tá? Mas eu vou deixar em stand-by porque o Fortaleza tem 4 laterais e eles ficam revezando ele toda hora. Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muitos desarmes?
Olha só o Red Bull Bragantino. Vejam como o Filipe Luiz é uma boa. O Bragantino é o time que mais cede desarmes para laterais adversários jogando em casa, porque é um time ofensivo. E o Flamengo, por sua vez, juntamente com o Vasco aqui, ó, o Flamengo é o segundo que mais desarma. Então vejo sim com bons olhos o Filipe Luiz para rodada. Então assim, ó, tem muito lateral para rodada, tá? Laterais de regularidade: Calegari, Egídio, tá? Filipe Luiz, Felipe Jonathan tem um bom desempenho fora de casa, não dá para desprezar totalmente, certo? Natanael tá jogando muito nos últimos jogos. Abner Vinícius tá com um bom desempenho fora de casa, certo? Pikachu jogando avançado também não dá pra descartar. Diogo Barbosa, um dos confrontos mais favoráveis. Nossa, tem muito lateral, tá? Aderlan, lateral que mais desarma, e o Flamengo é um time ofensivo. Tem muito lateral pra rodada. Daí eu acho que, né? Daí você tenta ou por desarmes, né? Ou então por gols e assistência. Daí por gols e assistência vai ser um jogo difícil, mas não dá pra nunca desprezar aqui um Guilherme Arana, que tem uma média de 3.77 jogando fora de casa, dificilmente negativa. Por que não dá pra desprezar? Porque ele bate escanteio, tá jogando avançado, certo? Já tem 6 assistências e 4 gols, né? E o Fluminense tem um bom sistema defensivo? Tem. Mas com certeza o Fluminense vai ser um time que não vai fazer que nem o Goiás, ficar fechadinho lá fora e saindo do contra-ataque. Eu acho que ele vai, dentro de casa, vai querer propor o jogo, porque o Fluminense, né, anda fazendo assim seus jogos, anda propondo o jogo. É um time de muita marcação, deve ser um jogo pegado, mas o Guilherme Arana nem tá com um bom desempenho. Mas eu vou ser sério pra vocês, né, me agrada muito laterais de mais regularidade aí, ó, pra rodada: Calegari, Egídio, né, Filipe Luiz, certo? Mas também não posso descartar aí que Diogo Barbosa tem um confronto mais favorável, certo? Assim como os laterais do Internacional também. Tem muito lateral pra rodar, tá? Se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que o Samuel Xavier até que tá com um bom desempenho fora de casa contra o São Paulo. Reinaldo bate penalidade. Tá difícil de escolher lateral, tá? Tá difícil. Mas assim, ó, como é um time ofensivo, sem pensar em SG e pela regularidade que vem mantendo o Flamengo, vai querer buscar algo mais, eu vou botar o Filipe Luiz, tá? Eu vou botar o Filipe Luiz aqui, certo? Pode ver, não tô dobrando ninguém, mas se tivesse dobrado, dobraria Internacional e Grêmio. Queria ir muito com o Diogo Barbosa aqui, tá? Mas eu tô cabreiro com o Renato, não sei ao certo quem ele vai escalar. Eu sei que o Filipe Luiz, o Rogério não vai sacar. Assim como o Abel também não vai sacar o Cuesta, assim como não vai... Esses daqui só não vão jogar se machucarem, acontecer alguma coisa, um Covid, né? Que a gente tá propenso, esse campeonato maluco como tá. Do contrário, vão jogar de qualquer maneira, tá? Vamos lá para laterais aqui. Mas o meu outro lateral eu tô bem na dúvida, tá? Mas muito na dúvida mesmo. Na dúvida mesmo. Queria muito o Diogo Barbosa, tá? Mas ou eu vou acabar indo aí com o Calegari, né? Pela regularidade dele. Ou vou apostar aí no Arana, né? Pensando de repente em um jogo de muitos gols aqui. O Galo é maluco. Laterais do Internacional não tô com muita fé. Se tivesse Moisés aqui, dobraria. Com toda certeza aqui, o Inter. Seria. Mas eu queria muito o Diogo Barbosa, mas... E se eu botar o Calegari aqui, de repente posso escalar um Johan no meio, né? Deve ser um jogo de bastante gols. Difícil. Meus amigos. Dá uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Desarmes. Vem desarmando muito, mas o Botafogo não cede quase nada. Aqui é o Filipe Luiz de certeza. Me chama a atenção aí. Pela regularidade, pelos desarmes concedidos. Quem vem pontuando muito também, por mais que o Bragantino não seja muito. Aqui era um confronto interessante. O Ceará aqui, mas não sei como é que o São Paulo vai vir. Botafogo me agrada, cede bastante, né? E conquista alguma coisa. O Fluminense aqui é fora de série. Quer ver? Eu vou dar uma zicada no Calegari, quer ver? O Calegari vai jogar pela esquerda, vai pegar o Savarino. Não, bom confronto ali, né? Tô escalando laterais aí, vou botar o Calegari, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O menino dificilmente decepciona. A minha preferência seria para um lateral do Inter ou do Grêmio, que é mais facilitado o confronto. Mas eu vou botar o Calegari sim. Tô botando laterais com média básica para não me arriscar muito, tá? Tem tudo para sair gols aqui nesses confrontos aqui, ó. Flamengo, Bragantino e Fluminense e Atlético tem, mas daí eu tô pensando mais em desarmes, tá? Porque SG para essa rodada vai ser complicado. Se tivesse que apostar em SG, apostaria em SG do Internacional, certo? E do Grêmio. Daí com toda certeza. Daí aqui eu poderia botar quem? Poderia botar aqui, ó, o Diogo Barbosa de um lado e do outro lado aqui outro lateral, não sei, né? Ainda vou pensar na live, certo? Mas por enquanto tô indo aí com o Calegari. Vamos lá, tocar o pau aí, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em saldo de gols, né? Todos. Vem cedendo muito SG aí, ó. O Sport, né? E vem conquistando, né? O Inter, ó.
Olha como o Fluminense tá bem defensivamente até o Fortaleza. Fortaleza também é uma boa. Vou dar uma apostadinha no Fortaleza com um pouco de cautela aí, porque faz muito rodízio nos laterais e na defesa. Mas é uma boa sim contra o Vasco. O Vasco tá com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Certo? Ó, o Flamengo vem mantendo também SG, ó. Não, vou manter por enquanto assim. Vou manter por enquanto aqui, porque os laterais aqui, ó, além de desarmar muito, os times estão mantendo com seus respectivos mandos SG. E ó, e não é se jogar fora realmente o Abel Vinícius, tá? Mas vamos voltar agora para os nossos queridos meias. Pontuação média, né? Não, esse vídeo vai ficar um monstro de longo. Quem vem pontuando muito com seus meias dentro de casa, Fluminense, né? E o Galo não cede muito. Quem quiser ir apostar aí num meia do Fluminense, eu digo apostar por quê? Porque é meio complicado, vai ser um jogo difícil, certo? Mas vejo sim com bons olhos, principalmente aí o Nenê, tá? Uma bola parada, né? Pode ser resolvida. E o Nenê vem com muita regularidade, tá? Tá com 5.57, certo? E é um cara aqui, ó. E claro que vai entregar poucos pontos, que não é um cara de desarmar tantos. Ele precisa de gol e assistência para pontuar. Mas o Galo anda tomando uns golzinhos aí fora de casa, né? Então é uma bela aposta para rodar assim, pelo momento que vive o Fluminense. E aí, o Galo até que cede pontos, tá? Negativou pouquíssimos meias. Não é o time que mais cede, mas negativou pouquíssimos meias, certo? Bragantino vem pontuando bem dentro de casa com os meias, Corinthians e Internacional. Mas Flamengo não cede quase nada, Atlético Paranaense também não cede quase nada. Quem é que cede uma quantidade considerável e o cruzamento de scouts é atraente aqui? É o Internacional, né? Porque o Sport cede uma quantidade considerável. E aqui os meias do Inter, aqui ó, buscando o título, vale a pena, certo? Patrick, muita regularidade, média de 6.37 jogando em casa. Negativo aqui apenas uma vez na 32ª rodada. É um cara completo para Cartola, pontua em todos os quesitos, tanto defensiva quanto ofensivamente. E o Sport, por sua vez, olha só, tá mitando meio campo direto aí, ó, 7 pontos, imitou alguns, tá? Não, cede uma quantidade considerável, realmente o confronto é mais favorável e o Internacional vale a pena, tá? Elenilson batendo pênalti agora também vale, tá com uma média de 4.61. Não tem tanta regularidade quanto o Patrick, mas agora ele cobrando penalidade, com certeza é uma boa pedida para rodada, é o confronto mais favorável. Certo? Meias do Inter vejo com bons olhos, sim. Baixo da Gama anda cedendo muito ponto aqui, ó. Dos times que vão jogar fora, juntamente com o Goiás, são os times que mais cedem ponto, mas o Bahia e Fortaleza não tem meias de destaque, né? Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Bahia. Né, mas o Goiás também não vem conquistando ponto, não tem um meia de destaque, né? E o Botafogo cede muito, né? E por mais que o Grêmio não conquiste, né? Eu sou obrigado a dizer, pelo confronto mais favorável, que vale a pena sim dar uma apostadinha aí de repente num Jean-Pierre, tá? Jean-Pierre agora sem o Diego Souza, que não vai jogar, né? Tomou o terceiro cartão amarelo aí e tá suspenso. O Jean-Pierre deve assumir aí as penalidades. Bate falta, tem uma média de 2.48. Prefiro ele em casa, certo? Mas não dá pra negar aí, ó, que o menino fora de casa até que não é negativa, tá? Vai precisar de gol de assistência para pontuar bem, mas o Botafogo tá sendo uma mãe aí para meio, olha só. Matheus Vital 10 pontos, Casares 9.7, né? Everton Ribeiro 10.1, Gerson 7.7, anda cedendo ponto para meia, tá? Então, vejo com bons olhos sim o Jean-Pierre para essa rodada, certo? Não dá para negar, o Botafogo vem cedendo uma quantidade considerável de pontos e o Grêmio, por mais que não conquiste, é franco favorito aqui para esse jogo, certo? Mas dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem mais pontuando aí, por mais que os adversários não cedam tanto, é Ceará e Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo é altamente ofensivo, é o melhor visitante da competição, faz praticamente gol todo jogo fora de casa e não dá para negar aqui, de repente uma Arrascaeta tem uma média de 7.33. Deixar um cara desse de fora é complicado, olha só. O confronto vai ser complicado, vai, mas olha só a média dele, 7, 5, 12, 3, 1, 2, 23, 03, 18. Eu sempre brinco aqui, ó, o Arrascaeta é aquele cara que vai de 0 a 100 em poucos segundos. Para ele fazer 15 pontos é 2 toques, tá? E se não fizer isso, vai te entregar 2, 3 pontos que ele anda desarmando alguma coisa. Bragantino, por sua vez, aí, ó. É um time que cede até que alguns pontinhos aí, ó. Mitou alguns meias ofensivos, Johan, né? Gabriel Peck, são meias ofensivos, tá? Então, de repente, vale a pena aí. Realmente, o Flamengo tá buscando alguma coisa a mais, tá? Tá buscando alguma coisa a mais, né? Everton Ribeiro também dá pra dar uma apostada. Tem umas bolas paradas. É um cara que tem uma média melhor fora do que dentro de casa, 5.57. E o Flamengo tá funcionando fora de casa com seus meias, tá? Vem pontuando alguma coisa. Vale a pena sim. Vale a pena aposta. Mas é claro que entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eu prefiro o Arrascaeta. Certo? Deixa eu dar uma dica aqui no cruzamento de scouts. Ah, e o Ceará, né? Ceará não dá pra deixar de fora. Vinícius é o melhor meia jogando fora de casa nesse momento, tá? Tá batendo falta, tá batendo escanteio, tá batendo tudo. Penalidade no Ceará. É o cara do Ceará. 8.69. Muita regularidade. É um cara aqui, ó. Só contra o Santos aqui fez 0 pontos. Demais jogos aqui, ó. Toda rodada fora de casa ele tá deixando uma assistênciazinha ou um gol. Certo? Tem um confronto complicado? Tem o São Paulo, porque ele não sabe ao certo como é que vai vir depois da demissão do Diniz. Pode vir revigorado ou pode vir pior ainda, né? De cabeça baixa, a gente não sabe. Mas a verdade é que São Paulo cede alguns bons pontos sim para meias, tá?
Cede alguns pontos sim, né? Não é negativo alguns, mas cede alguns bons pontos. E o Vinícius, como tem a questão da bola parada, enfim, pode dar certo sim. Sobral, muita regularidade, 4.20, né? É aquele cara que te entrega pontos aqui, ó, assim como o Patrick. São jogadores de regularidade, muita regularidade. E o Lima anda jogando bem fora de casa, certo? Tá com uma média de 3.61. Deu uma caidinha aí no último jogo, né? Pontuou pouco, mas vinha com uma certa regularidade. O meio campo aí, ó, os dois meio campos mais fortes pra mim, né? Em termos defensivos e ofensivos, nesse Campeonato Brasileiro, nesse momento, é o Ceará jogando fora de casa e o Internacional jogando em casa, tá? E claro, o Flamengo não dá nunca pra desprezar. São os 3 melhores meias aí pra mim pra rodada, certo? Daí tem o Jean-Pierre correndo um pouquinho por fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, todos. Botar em desarmes. A gente já vai ver desarmes logo à frente. Ó, Fernando Sobral, Raul. Felipe toma muito cartão e tem uma média baixa. Mas aqui, ó, Patrick. Ó, 5.20. Raul e Sobral são caras de segurança que você pode ter no seu time aí, que vão lhe entregar pontos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, inclusive, em desarme, já que a gente tá vendo. Ó, o Bragantino desarma bastante em casa. Olha o Internacional, a quantidade de desarmes que o Inter faz em casa. Por quê? Porque é um meio campo forte, bem compatível. Olha o Ceará, o que vem fazendo desarmes também fora, ó. Sobral, o pessoal tá desarmando. Até o Flamengo, ó, vem desarmando bastante também, né? Deixa eu dar uma olhadinha em gols. Deixa eu ver aqui, quem é que cede mais desarme? Inter também cede bastante, mas o Sport não é um time que conquista tantos pontos com desarmes com meias, né? Aqui chama a atenção aqui o Goiás, né? O Bahia tem o Gregory, o Mário Gregory é muito faltoso, né? E o Vasco da Gama também. Aqui o Juninho pode dar certo, tá? Bate alguns escanteios, bate penalidade. E inclusive depois do que aconteceu ontem com o Wellington Paulista, perder dois pênaltis seguidos, pelo amor de Deus, né, cara? Tem uma média de 1.32, prefiro ele fora de casa, mas aqui, ó, vira e volta, ele faz pontuações boas. Por quê? Porque ele bate escanteio, bate falta, né? Pode ser que bata a penalidade, já bateu algumas, né? Inclusive perdeu uma, mas agora depois que o Wellington perdeu 2 seguidas, acho que fica complicado. E o Vasco, por sua vez, aí, ó, é um dos times que mais cedem pontos aí para meios adversários, tá? É uma aposta salutar para rodada, mas eu não... Desculpa, pessoal. Mas eu não vou ficar em cima do Bruno, não. Inclusive, vou mostrar agora gols. Qual é o time que mais vem fazendo gols com seus meios em casa? Internacional. Qual é o time que mais vem fazendo gols com seus meios fora? Ceará. Então, me desculpe aqui, ó. Patrick, Edenilson, Vinícius, Lima, Sobral estão entre as melhores opções para a rodada. Tá? Estão entre as melhores opções para a rodada. Dos times que vão jogar em casa. Quem é que mais sofre gol de jogador de meio campo? Botafogo, por isso que o Jean-Pierre aqui eu vejo como uma boa, né? E Red Bull Bragantino, por isso que os meias do Flamengo também vale a pena, principalmente o Arrascaeta que tem um bom desempenho fora de casa e o Inter tá buscando algo mais, tá buscando título. O Grêmio tá aquele meio barro, meio tijolo, mas tem um confronto muito favorável. Então vejo sim com bons olhos, tá? Esses meio campos aí, como eu falei, certo? E assim, ó, tem bastante meia também para rodada, mas Vinícius, Arrascaeta, Raul, não dá para desprezar, muita regularidade, 4.97. É aquele cara aqui que vai te entregar aqui, ó, 5 desarmes contra o Atlético Goianiense, 7 contra o Vasco, 3 contra o Galo, 5 contra o São Paulo. É um cara que desarma 3, 4, 5 bolas por jogo. Não é de tomar muito cartão e fazer muita falta. E o Flamengo é um time ofensivo, deve te entregar alguns bons pontos, tá? A questão é que o Flamengo não é um time de ceder tantos pontos assim para meias, tá? Daí o Raul é mais pela quantidade de armas que ele tem. Patrick sensacional. E eu vou deixar ele em stand-by. Acho que é um jogo difícil, mas ele batendo penalidade vale a pena, tá? Se fosse dentro de casa, escalaria ele. Se fosse o mando contrário aqui, ó, Galo e Fluminense, com certeza escalaria ele. Mas como o mando é do Fluminense, vou deixar ele em stand-by, certo? Mas não dá para negar que ele vinha numa sequência boa de jogos, negativo agora na última. Mas ele bate falta. De vez em quando bate algum escanteio e de repente bate as penalidades aí, porque a última foi o Vargas, mas deve ser ele. O Fluminense, por sua vez, aí é um time que oscila entre ceder pontos, né? E não ceder pontos, negativar alguns meias, né? Mas não dá pra dizer aí que de repente dá pra dar uma apostada ou em Orra ou em Nenê, tá? Porque de repente aqui esse jogo aqui vai sair gol pros dois lados. Sobral muita regularidade. Jean-Pierre confronto muito favorável mesmo. Ainda mais se levar em consideração que o Botafogo é um dos times que mais cometem penalidade no campeonato. Tá? Edenilson, dá pra escalar, certo? Otero chuta demais, tem muito meia, tá? Mas eu vou nesse momento ficar, né, com os confrontos favoráveis, né, e com os times que estão com um bom desempenho fora de casa. Vinícius aqui, ó, não dá pra deixar de fora, né? Se sair algum gol do Ceará, com certeza ele vai ter participação direta, tá? Patrick, muito menos, muita regularidade aqui, ó. Negativou só na 32ª rodada no Grenal. Nos demais jogos pontua muito dentro de casa, né? E tem um confronto um dos mais favoráveis da rodada contra o Sport. Inter querendo buscar o título aí, tá? Queria ir muito com o Jean-Pierre, né? Mas o menino oscila demais, mas o confronto é favorável. Então eu vou botar, sabe em quem? Vou botar no Arrascaeta, cara. Tá com um desempenho muito bom, certo? E com isso eu tô escalando o quê? Tô escalando jogadores de Inter e Flamengo.
Tô deixando o Galo um pouquinho de lado, porque quem vai disputar agora o título, ao meu ver, é o Internacional e o Flamengo. Então, Inter com confronto mais favorável, Flamengo com um jogo mais difícil, mas sendo o melhor visitante da competição. Esse é o meu raciocínio. Posso estar errado? Posso. Queria muito botar o Jean-Pierre aqui, ó, de repente no lugar do Vinícius aqui, mas tô sem coragem porque oscila demais. O Vinícius, pelo menos, é um pouco mais constante. Mas na live até amanhã, vamos decidir ainda, tá? Vamos para os nossos atacantes. Já deixar em gol, certo? Atacantes. Quais são os times que mais vem fazendo gols com os atacantes dentro de casa? Bragantino. Flamengo é que anda tomando poucos gols. A gente viu ali que anda segurando algumas SGs. Então o Claudinho aqui, ó. Se tem alguém aqui do Red Bull Bragantino que dá para ser escalado, né, com tranquilidade, é o Claudinho e o Raul. Raul pelo desarme e Claudinho porque tá jogando demais. Tem uma média de 8.51 jogando em casa, certo? Acho que vai ser um jogo bem movimentado. Olha só as pontuações do Claudinho em casa. Né? E ainda bate falta, bate escanteio, bate penalidade, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui o Flamengo. O Flamengo, por sua vez, como a gente viu, tá tomando poucos gols, certo? E tá cedendo poucos pontos para atacantes, tá? Adversários. Pouquíssimos, tá? Ó, nos últimos jogos aqui, ó, olhando aqui, ó, tá cedendo poucos pontos para atacantes adversários, né? E só o Renato Kaiser fez 9.1. O resto, a maioria negativou, fez 2, 3 pontinhos só. Então, um jogo difícil pro Claudinho, mas ele é um cara fora de série, de repente, vale a aposta, tá? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda tomando muito gol de atacante? Vasco da Gama e Goiás. Então aqui, ó, quem quiser dar uma apostada pela quantidade de gols que vem sofrendo esses times, pela fragilidade do sistema defensivo, tá? Quem quiser dar uma apostada aqui, ó, onde é que tá? Gilberto, tá? Gilberto de repente, porque o Goiás, queira ou não queira, toma bastante gols. Gilberto tá com uma média de 3.93, né? E é um cara que nos últimos jogos não vem pontuando, mas vira e volta aí, faz um gol, chuta bem, às vezes sobra um pênaltizinho pra bater, certo? O problema é que vai ser o jogo desesperado, mas olha só, o Goiás cede muito ponto pra atacante, gente. Cede muito ponto. Tô até propenso a botar o Gilberto no bons e baratos. Tô propenso. Aqui no principal não. Mas não deixa de ser uma alternativa viável e uma boa aposta para rodada. Tá? Deixa eu ver. Quem mais tá tomando muito gol? Vasco tá tomando muito gol. Quem botar aí o Wellington Paulista que perdeu o pênalti. 3.84. Mas é um cara que vira e volta e faz gol aí, ó. Mas é aquela tal coisa aqui, ó. Se não fizer gol, negativa. Se fizer gol, até pontua, né? Mas a verdade é que o Vasco vem tomando muito gol aí de atacante adversário, né? E consequentemente aí, ó. Mitou o Claudinho. Deu uma mitadinha de leve no Gabigol. Elinho pela esquerda, tá? O Carlos Eduardo fez 18.3, também um pouco mais aberto, certo? Então quem quiser aí dar uma apostada no Wellington Paulista, que é um pouco mais centralizado, ou no David, que joga um pouco mais aberto, também vale a pena também, tá? O David andou fazendo um golzinho ontem, né? É um pouco inconstante, tá com uma média de 3.83, mas é um cara que dificilmente negativa porque é bem participativo, tá? São pontos fora da curva, tá? São pontos fora da curva que eu tô mostrando pra vocês. E dos times que vão jogar em casa, quem é que toma muito gol aí de atacante? Curitiba, mas não vai valer esse jogo, certo? E aqui tá muito equilibrado. Então a gente vai ficar com o quê? Com o desempenho dos times fora. Atlético Paranaense aqui, ó, e o Flamengo e o Goiás vem fazendo muito gol, tá? Goiás é complicado, eu sei que o Fernandão vira e volta, faz um gol, bate um pênaltizinho, o He-Man também, mas prefiro deixar eles em stand-by, pegar já os times que estão tentando algo mais no campeonato. Renato Kaiser, ficou no banco no último jogo? Ficou. Se jogar é uma boa, tem uma média de 5.59, é um dos atacantes com melhor média fora de casa, tá? Negativou nos últimos 2 jogos, né? Mas a maioria dos gols do Kaiser é jogando fora de casa, né? A questão é que o Corinthians aí, ó, é um time que vem sofrendo gols aí, sofreu o Claudinho, Elinho também fez gol, tá? O ataque do Bragantino é forte. Ó, o Fernandão fez gol, né? Então vira e volta aí, o Corinthians toma um golzinho, né, de atacantes adversários, certo? Mas se fosse para ficar aqui fora de casa, né, com algum atacante, ficaria realmente com o atacante do Flamengo, tá? O Flamengo tá produzindo muito, fazendo muito gol e é o melhor visitante da competição. E o Bragantino não é uma das melhores defesas. Então quem quiser aí, ó, o Gabigol que tá batendo penalidade. A questão é que o Gabigol é o seguinte, você tem que ter consciência que se botar ele vai ser substituído, isso é certo. Até tá dando briga aí todo jogo ele é substituído e sai chutando a água. Sai renando com o Rogério, né? Então o meu medo às vezes é escalar o Gabigol e o Rogério deixar ele no banco, tá? Porque a certeza dele ser substituído se ele sair jogando é grande. Mas ele tem uma média de 6.30 jogando fora de casa e é um cara fora de casa que é difícil de ser marcado, muita movimentação. O Flamengo cria demais aqui, ó, negativou apenas uma única vez, tá? Esse jogo contra o Goiás que ele fez 8.6, teve 2 gols anulados por causa de um fiozinho ali, por pouca coisa, tá? O Bragantino é um time ofensivo, mas cede alguns pontinhos aí para atacantes adversários, porque vira e volta tomou uns golzinhos em casa, tá? Não é o time que mais cede, mas vai enfrentar um dos melhores ataques da competição, certo? Então, de repente, Gabigol e Bruno Henrique, pelo que produz o Flamengo, pelo que está buscando o campeonato, vejo com bons olhos sim. Bruno Henrique com uma média de 4.25, muito mais regular que o Gabigol, mas sabe como é que é? O Gabigol centralizado e batendo pênalti, chance maior de gol. Mas o Bruno Henrique vem muito regular jogando fora de casa, tá? Jogando fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Jogando em casa depois do Curitiba, São Paulo vem tomando muito gol, né? Mas o Ceará não faz tanto. Botafogo também vem tomando muito gol, tá? E aqui, ó, por mais que não esteja fazendo gols, de repente o PP pode ser uma boa, tá? O PP tem uma média de 4,89. É um cara bem participativo fora de casa, vai te entregar alguns pontinhos, mas vai depender muito de um gol, de uma assistência para pontuar bem. Mas o confronto é favorável, tá? O confronto é favorável. Deixa eu ver o Botafogo. Mitou o Zé Roberto, Danilo também deu uma mitada, o Vitor, né, no 3-1. Tá cedendo muito ponto o Botafogo para atacante, ó. O Bergson, o Davidson também fizeram a festa e pontuaram. Não mita os atacantes, mas cede pontos, tá? Mas 7 pontos. Vejo sim o PP com bons olhos, até mesmo o Turim. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha, inclusive, aqui em média básica. Pontuação média. O Bragantino vem pontuando demais dentro de casa, muito por causa do Claudinho, mas o Elinho vem pontuando bem. Todos os atacantes vêm pontuando. A questão é que o Flamengo aqui, ó, tem a melhor campanha jogando fora de casa e é o time que menos cede ponto para atacante. Quem mais cede? Goiás, por isso que eu falei do Gilberto, um ponto fora da curva. Vasco cede mais, por isso que eu falei dos atacantes de Fortaleza, tá? Em casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí para atacante? Botafogo e São Paulo. Mas como o Ceará não tem um atacante que venha pontuando tanto assim, no máximo o Léo Chu que tem a regularidade ali, eu prefiro ficar com o Vinícius no meio, né? Pela pontuação que vem cedendo para atacante, porque para mim o Vinícius tá no Cartola como meia, mas é um segundo atacante no Ceará, certo? E aqui o cruzamento scout que me agrada por demais é Botafogo e Grêmio, tá? Ainda mais pelo momento muito ruim aí do Botafogo. Certo? Então assim, ó, Claudinho não dá para desprezar, mas vai ter um jogo complicado. O Flamengo é o melhor visitante da competição e é o time que menos cede pontos para atacantes adversários, tá? PP vejo como uma das melhores, um dos jogos mais favoráveis aí. Botafogo vem tomando gol de atacante, vem cedendo ponto, né? E o PP é um cara muito participativo. Luciano, vou deixar ele um pouquinho em stand-by, mas não dá para dizer que o Luciano não é um cara regular. Tá com uma média de 7,07, né? E dentro de casa realmente pontua muito bem. De repente eu vou deixar ele em stand-by aí, vou escalar ele junto com o Gilberto aí, quem sabe aí, e mais alguém de Fortaleza no bons e baratos, tá? Gabigol também vejo com bons olhos. Cano vou deixar ele um pouquinho de lado, mas vocês sabem que o Cano é aquela coisa, né? Não mostra ele, vai lá e pimba. 4,49, certo? Mas vem muito mal, tá? Nos últimos jogos fora de casa aqui, ó, nos últimos 4, não vem, né, confirmando, fazendo boas pontuações, fazendo gols. É complicado. Então prefiro o Gabigol e o Bruno Henrique pelo que vem vivendo, né, o Flamengo jogando fora de casa, né? E realmente o ataque do Flamengo é sensacional, certo? Kaiser jogando fora me agrada bastante, mas vai ter um jogo complicado. E aqui o Roberto é um dos confrontos mais favoráveis. Por mais que ele não tenha uma boa média em casa, a média dele é regular, 3,57. Tá aqui, ó. Nunca fez pontuações de estourar, arrebentar a boca do balão. Pelo contrário, às vezes é até negativa. Mas o confronto é muito favorável, gente, tá? O Sport aí, por sua vez, aí é um visitante ruim que vira e volta a série de bons pontos aí, ó. 12 pontos pro Luciano, 18 pro Marinho, 10 pro Lucas Braga, tá? Vem cedendo pontos sim. O Inter é líder da competição, então não dá pra deixar de indicar, certo? Queria muito ir aqui com o Claudinho, né? E tem mais atacantes, tá, gente? Tem mais atacantes aqui, ó. Se a gente verificar aqui, ó, mais pra baixo um pouquinho, o Léo Chu, como eu falei, não dá pra desprezar totalmente. Tem uma média de 4,31 jogando fora de casa. E é um menino de muita regularidade aí, ó. Negativou apenas uma vez. Vira e volta, tá participando aí dos gols do Ceará, né? Fora de casa, que o Ceará é um time que sempre faz gol fora de casa. Né? São Paulo vira e volta, toma gol em casa. E depois da saída do Diniz, não sei como é que vai ser. Certo? Ó, os atacantes do Bragantino, pena que eles vão enfrentar, tá? O Flamengo, que é o melhor visitante da competição e tá se defendendo muito bem fora de casa. Mas tem uma média de 4,30 jogando em casa. O Elinho tá com muita regularidade, assim como o Arthur, tá? O Ítalo vira e volta, deixa gol. O ataque do Bragantino é bem efetivo, tá? É bem efetivo. Então tem bastante aí, ó. Tem bastante atacante pra rodada, né? O próprio Churinho aqui, ó, pode se dar muito bem contra o Botafogo, certo? Ele jogando no lugar do Diego Souza. Anderson fora de casa. O Wellington Paulista perdeu o pênalti mais contra o Vasco aí, ó. E o David de repente pode dar certo, né? Os atacantes de Fluminense e Atlético Mineiro eu vou deixar um pouquinho em stand-by. Pra mim é o confronto mais complicado da rodada, né? Confronto direto ali praticamente. E assim, ó, o Galo vai ser o jogo de vida e morte. Eu acho que o Galo não chega mais no título. Mas se o Galo quiser ainda sonhar com alguma coisa, ele é obrigado a ganhar do Fluminense. E o Fluminense quer confirmar a vitória pra quase ficar garantidinho ali pra uma Libertadores, né? Então meio complicado. Então tem muito atacante aí pra rodada, gente, tá? A questão é que essas rodadas, uma em cima da outra, não dá pra gente analisar tanto. Então vamos com calma. Vou escalar agora. E amanhã na live tomo as decisões, tá? Claudinho fora de série, sensacional, tá? Sensacional. Mas vai enfrentar um time que tá buscando algo mais. Um time que tá se defendendo bem e não cede pontos pro atacante. PP, voltou, parece que jogar. Ontem foi bem, né? Eu vou dar uma apostada no PP, porque contra o Botafogo não tem como não apostar. Uma das piores defesas da competição, lanterna do campeonato, não tem como fazer isso, tá? Entre os dois aqui, Claudinho e PP, claro que o Claudinho tá jogando mais bola, mas vai enfrentar um adversário mais difícil, né? Então eu prefiro botar, né,
o jogador contra um confronto mais facilitado, ao meu ver, mas o Claudinho é uma boa também, tá? Luciano, muita regularidade, tá? Mas a gente não sabe como é que São Paulo vai vir. Agora, do Flamengo, acredito que é bom ter um atacante, tá? Pelo que vem produzindo o Flamengo, certo? O Bruno Henrique mais regular, mas o Gabigol anda batendo penalidade, vou ficar com ele, certo? Ainda mais sendo o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino. Flamengo que produz contra o Cleiton ali, olha, vai ser complicado. Tá? E o meu terceiro atacante aqui, ó, eu vou escalar o Yuri Alberto. Certo? Vou escalar, tá desvalorizado, o confronto é favorável, o Inter busca algo mais, certo? Tava propenso a botar aqui, ó, na frente aqui, ó, o Claudinho, certo? Ou no lugar do PP ou do Yuri Alberto, mas queira ou não queira, eles têm confrontos mais favoráveis, gente, tá? Mais favoráveis, não dá pra negar, e o Claudinho vai pegar pela frente o Flamengo que tá buscando algo mais, certo? Então assim, ó, percebam o que eu tô fazendo, ó, 3 jogadores do Inter e 3 jogadores do Flamengo, certo? Por quê? Porque eu vejo que é os times que estão disputando o título nesse momento. E eles são obrigados a ganhar se querem ser campeões, certo? E tô botando aqui 2 do Grêmio. Queria muito botar aqui o Jean-Pierre, tá? E ainda vou pensar se na live vou botar. Porque queira ou não queira, o Grêmio tem um confronto mais favorável. Tudo bem que o Botafogo é franco atirador, praticamente tá fora, né? Já tá rebaixado, né? Mas o Grêmio, querendo ou não queira, não pode se debruçar só na final da Copa do Brasil, que não tá garantido ainda na Libertadores. Então vai ter que buscar alguma coisa também. Certo? Vamos lá para treinador. Para treinador já vou botar aqui, ó. Vou botar o Abelão, certo? Para mim é o confronto mais favorável da rodada juntamente com o Grêmio ali e Botafogo, certo? Mas não tô confiando tanto no Grêmio. O Inter não. O Inter tá querendo ser campeão, então vou escalar, certo? Inclusive, se a gente botar aqui, ó, técnico, pontuação média, né? Quem mais vem conquistando com seus treinadores em casa é o Fluminense, o Bragantino, certo? E o Internacional. O Corinthians está bem, mas vai pegar um osso duro de roer, que o Atlético Paranaense não cede pontos fora de casa, porque é um bom visitante. E o Red Bull Bragantino também vai pegar o Flamengo, que é o time que menos cede pontos, juntamente com o Ceará, jogando fora de casa. Por quê? Porque o Flamengo tem a melhor campanha, o Ceará tem a 4ª melhor campanha fora de casa. Certo? Então São Paulo, jogo duro, o Bragantino pontua bem, mas vai pegar um adversário difícil. O Fluminense está pontuando muito bem, né? Mas o Galo cede um pouco, mas vai ser um jogo chato isso aqui, um jogo de 6 pontos praticamente. Certo? Então assim, ó, no cruzamento scout, prefiro ficar no Internacional. Por quê? Porque depois do Vasco da Gama, o Sport é o time que mais cede pontos para treinadores adversários. E o Fortaleza não está tão bem assim quanto o Inter. O Inter vinha numa pegada de 9 vitórias consecutivas e empatou agora com o Furacão, que queira ou não queira também é um dos melhores times aí do retorno. Certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Ó, o Botafogo. Então, queria apostar mais, só que o Grêmio não tá com bom desempenho. Se o Grêmio tivesse aqui com uma médiazinha de 4, 5 pontos fora de casa, com certeza eu botaria o Renato aqui, né? Mas tá complicado. Agora fora de casa, quem é que tá jogando muito? É o que eu falei. Estão com boas campanhas fora de casa. Flamengo, melhor visitante da competição. Ceará, 4º se eu não me engano. E o Atlético Paranaense também tá com uma boa campanha, tá? Só que o Corinthians não cede muito, nem o Bragantino. Quem é que cede mais? São Paulo. Então se tivesse que apostar aqui num treinador fora, de repente o Guto. Mas eu prefiro ficar aqui, ó, com o Abel, certo? Prefiro ficar com o Abel nesse momento. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nossos queridos treinadores rapidamente, para esse vídeo não ficar longo demais. Vamos ver aqui o Abel, se eu tô certo. O Abel tá com uma média de 3.89 jogando em casa. Vem pontuando razoavelmente bem. É claro que vai ter que manter o SG para fazer mais de 4 pontos. Mas o Sport, por sua vez, deixa eu ver. 7, 3, 5, 4. Vem cedendo bastante ponto. E não vem fazendo gol, gente. Realmente vou botar o Abel. O Inter tá querendo ser campeão. Nesse momento é isso mesmo. Vou apostar. Rodada passada já me dei mal, porque apostei no Galo pensando que ele ia ir bem contra o Goiás para entrar de vez nessa briga pelo título. Mas moiou, certo? Então agora, quem é que tá disputando o campeonato? Quem é que tá disputando o título? Internacional e Flamengo. Flamengo com um jogo muito mais difícil. Mas de compensação, tá jogando muito bem fora de casa, é o melhor visitante. E o Internacional é um dos melhores mandantes da competição, certo? E tá querendo também buscar o título. Então, sem medo de ser feliz. Metade do meu time aqui, né, mais da metade é Internacional e Flamengo. E com pequenas apostas aqui pontuais no Grêmio, porque o Botafogo realmente tá muito mal, né, e o Grêmio não tá tão garantido assim na Libertadores por hora. E ainda a final da Copa do Brasil. E Vinícius, melhor meia jogando fora de casa praticamente no campeonato. E Calegari, melhor lateral com média básica. E o Jean, o melhor goleiro da competição. Então acho que eu equilibrei bem o time, né. Pena que vai ser uma rodada longa, não vai dar pra saber ao certo a escalação de todos os times até amanhã na live. Mas paciência, gente. Vai ter que ser assim, tá? Custando 134,47 cartoletas por hora. Esse aí é o time principal do canal. Quase que eu me esqueço aqui, ó. De capitão. Olha, PP pode deitar em cima do Botafogo. O Vinícius joga muito fora de casa. Arrascaeta, como eu falei, 0 a 100. Fácil, fácil. Certo? Gabigol também sempre tá deixando dele, tá? Patrick jogando muito bem dentro de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui. Atacante.
gols. Fiquei em dúvida. Agora vai demorar um pouquinho mais o vídeo. O Bragantino tá fazendo muito. O Sport tá tomando. O Flamengo tá fazendo muito aqui, hein? Mas eu sei que muita gente vai com o Gabigol. Mas vai ser um jogo difícil. Tá também tomando bastante gol. Podia botar o PP aqui de capitão. Não, eu vou fazer o seguinte. Não tem um desempenho tão bom assim dentro de casa, mas o Inter é franco favorito, né? Vou botar o Yuri Alberto, tá? Por hora. Queria muito o Gabigol, mas vai ter um confronto um pouco mais complicado, mas até a live amanhã eu vou pensar com carinho, tá? Então aí, ó. E também o PP, tá? Só que o PP fez um bom jogo, o último, mas tava meio barro, meio tijolo, mas vai ter um confronto bem favorável. Então assim, o capitão vai estar bem pulverizado essa rodada, vocês podem ter certeza, tá? E claro, é uma pena deixar o Claudinho aí de fora, tá jogando muito, né? Até acredito que vai ser um jogo, né, movimentado com gols, certo? Mas como o Flamengo vem se defendendo, ou eu botava o Felipe Luiz aqui e abria a mão do Claudinho, se bem que o Felipe Luiz é mais para desarme, né? Mas eu acredito o seguinte, que confrontos mais favoráveis é Inter e Grêmio, né? Então tô apostando nos confrontos mais favoráveis. É uma pena deixar o Claudinho de fora, mas alguém tinha que ficar de fora desse time, né? Então tô apostando em Inter e Grêmio, que vão enfrentar Sport e Botafogo, que estão entre as piores, né, defesas da competição, estão entre os piores times do campeonato, né? O Botafogo praticamente rebaixado. Então é isso que está acontecendo, tá? Então custando 134,47 cartoletas. Por enquanto esse aí é o time principal do canal, um esboço. Amanhã na live vou dar uma pincelada final aí, vou ver se vou manter essa escalação, tá certo? Inclusive amanhã tem live, tá? Sábado, hoje é sexta, né? Correria, né, cara? Amanhã live às 14 horas, já que o mercado fecha às 18. Tá ok, gente? Então é isso, gente. Desculpa a correria aí, se falei alguma besteira também me desculpa. Não consegui analisar a rodada nessa corrida, porque a gente não vive só de cartola, tem a nossa profissão também, né? Então acabei fazendo um vídeo assim de supetão e analisando praticamente a rodada junto com vocês. Mas muita calma nessa hora. Como eu falei, amanhã vai ter live às 14 horas e a gente vai poder explorar mais as estatísticas. Tá bom? Então, portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. E a hora que eu entrar aí na live, você for notificado. Quem já é inscrito aí no canal, parceiro, deixa aquele like aí. Mané agradece de coração. No mais, um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Bons e baratos e valorização que deve estar saindo agora na parte da tarde. Vamos que vamos? Fui!